Olá, olá, muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Clube de Enologia. Essa é a segunda aula e, na verdade, o objetivo maior deste nosso encontro, que vai ser gravado por uma questão aí de climática, inclusive, né, em função dos temporais que estão acometendo aqui a nossa região de Santa Catarina, é a abertura das inscrições para o nosso clube de enologia. Então, a semana que vem a gente começa efetivamente os encontros com o grupo que vai aderir, né, a essa ideia, a esse projeto e vai vir fazer parte dessa comunidade. Eu penso, na verdade, a ideia de formatar esse clube foi justamente a gente se reunir numa comunidade fortalecida e propensa, disposta a discutir, a refletir sobre as nossas temáticas aí voltadas à viticultura e enologia, principalmente, né, temáticas que estão trazendo mudanças, trazendo alterações, trazendo diferentes posições, diferentes posicionamentos, enfim, a gente vai tendo que se adequar e buscando informações. Eu acho que quando a gente está num grupo reunido, isso fica muito mais fácil. Né? Eu trago a minha experiência, os que vão vir fazer parte com a gente traz as experiências encontradas e vivenciadas ali no trabalho, ou, enfim, né, de outras pessoas do meio. Eu acho importante e na verdade, é indispensável que a gente tenha um grupo e que a gente consiga, então, se reunir nesse formato para conseguir discutir, encontrar ferramentas alternativas, conseguir se posicionar, inclusive, né, e se atualizar em relação a essas mudanças que estão acontecendo, tanto na viticultura quanto na enologia, falando de mundo, né, porque isso é mundial e, claro, que o Brasil também reflete essas mudanças de formas diferentes, enfim, mas a gente está num país que é continental, então, hoje, falando de Brasil, temos áreas plantadas aí, videiras sendo cultivadas, inclusive na região norte, né, lá em Rondônia, se eu não me engano, tem um produtor de uva de mesa. Então é inacreditável, né? O que a gente pensava há 10 anos atrás, tirando o Vale do São Francisco, claro que desde a década de 70 vem aprimorando e vem tentando se posicionar com um terroir delineado e bem definido. Como foi fazendo isso? Experimentos, pesquisas, estudos, tentativa, erro, né? E hoje o Vale do São Francisco ele está consolidado aí no cultivo de uvas finas e de elaboração de vinhos de qualidade. Então, até pouco tempo atrás, a dificuldade que se existia ali de elaboração de vinhos equilibrados e harmônicos em função da própria uva, né, de encontrar um manejo correto para as variedades adaptadas ali, hoje não existe mais. Hoje, inclusive, os vinhos tintos conseguem ter uma boa qualidade, uma boa apresentação. É inacreditável como as mudanças vão trazendo adequações e adaptações, e nesse sentido, né, os produtores e as diferentes regiões vão mostrando potenciais que até então não se imaginava. Né? Isso que eu acho bastante interessante. E essa mudança aconteceu de forma até rápida, né? As regiões começaram a pipocar pelos diferentes estados do Brasil, e isso foi muito rápido. Isso vem acontecendo nos últimos 10 anos, principalmente, mas nos últimos 5 anos, de uma forma muito mais intensiva, digamos assim. E isso faz com que nós, profissionais, tenhamos que acompanhar nessa mesma velocidade essas mudanças e esses acontecimentos, essas descobertas, principalmente. Porque hoje, falando de terroir no Brasil, a gente fala de descobertas, né? Como as variedades se adaptam, quais são os manejos escolhidos de acordo com cada região. Então, gente, é um mundo tão vasto, com tantas atualizações, que se não estivermos aqui reunidos numa comunidade em que a gente possa ter um grupo consolidado e forte nas discussões, realmente a gente vai ficando para trás. E hoje o diferencial do profissional é justamente ter esse que a mais, compreender
né, as diferentes vertentes que compõem a viticultura e a enologia e como eu devo me comportar profissionalmente através do manejo, das técnicas de vinificação, dentro daquele contexto. Posso me especializar num determinado terroir? Claro, até aconselhável, mas hoje, qual que é a profissão ou o segmento que mais tem se destacado justamente em função desse crescimento no país? É a área de consultoria, assessoria. E um profissional que presta consultoria e assessoria, a gente tem algumas empresas já no Brasil, ele não fica só no terroir dele. Algumas empresas, inclusive uma empresa de colegas que eu conheço, que eu tenho contato, que é no Rio Grande do Sul, por exemplo, presta consultoria para o Paraná, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas. Então eu tenho que entender esses terroirs também, porque o manejo que eu dou para um vinhedo aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, não é o mesmo que eu vou dar lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Não é a mesma variedade que eu vou escolher na hora da implantação. Eu tenho 2 produtores aos quais eu presto consultoria. Tem um produtor que está começando a implantação agora, já implantou uma pequena área e vai implantar uma segunda área. E por que eu estou trazendo isso aqui? Primeiro, para vocês saberem que eu também estou atuando nessa área de consultoria, então eu também preciso me atualizar e buscar conhecimento e informação para conseguir assessorar esses produtores. E segundo, que a gente teve uma reunião, numa discussão, uma reunião e a gente discutiu há umas 2 semanas atrás, justamente o assunto de hoje, né? A implantação de variedades híbridas, principalmente falando de variedades adaptadas àquele terroir, né? Que acho que é o principal. No momento da implantação de um vinhedo, claro que o preparo do solo, toda essa parte que a gente precisa, análise do solo, preparo do solo, mas aí, em base a esses primeiros passos, o que eu preciso fazer? Escolher as variedades adequadas e adaptadas àquele terroir. Aí o produtor fala assim: ah, mas eu queria muito plantar Chardonnay e plantar Pinot Noir, por exemplo. Eu sinto esses 2 exemplos, tá, gente? Porque aqui, para nossa realidade, são variedades difíceis. É impossível? Não. A maioria dos produtores cultivam essas variedades, mas são variedades difíceis. São variedades em que uma safra você vai ter produção, 2, 3 safras você não vai ter uva daquela variedade, não vai conseguir ter o vinho daquela variedade. Então, é muito importante que o consultor, que o profissional da área, ele tenha as informações e ele jogue as claras com o produtor. A escolha final, claro que vai ser do produtor, mas ele precisa estar ciente que, se ele escolher variedades difíceis de manejo daquele terroir, ele vai ter dificuldades e prejuízo em elaborar aquele vinho. E eu acho que é isso que é importante ficar bem claro, para que o produtor não se decepcione lá na frente e fale assim: ah, mas você não me falou que essa variedade não era adaptada à região. Então, nessa conversa, foi exatamente isso que eu comentei com o produtor. Eu falei: olha, aqui, e a gente foi lá visitar a área que ele já implantou e tem inclusive a Chardonnay, que é uma variedade difícil para a gente. E ele plantou ano passado, então tem 8 meses, acho que foi setembro, outubro. E aí a gente olha para as áreas, as variedades que são adaptadas, que conseguem ter um bom desempenho, cresceram, tão bonitas, bem desenvolvidas, variedades, né, que tiveram o seu crescimento adequado ao solo e ao manejo em que ela se submeteu, em que ela foi submetida. A Chardonnay sofreu, ela está sofrida. Você olha para a planta e a planta está falando para você: eu estou sofrendo, e não cresceu nem a metade das outras. Está bem pequenininha, bem raquítica, bem sofrendo. Ela está sofrendo. Por quê? Porque ela não é uma variedade facilmente cultivada, facilmente manejada aqui para o nosso terroir. Mas, enfim, voltando para o assunto de hoje, variedades PIWI, ou seja, variedades resistentes, híbridas e resistentes. O que significa isso? Eu trouxe aqui para vocês o tema da aula, então, variedades PIWI, resistência e qualidade. Então, a gente tem uma variedade híbrida, mais resistente às doenças, e dependendo da variedade e do gene que foi implantado nessa variedade, em maior ou menor grau para aquela doença ou aquelas doenças específicas. Mas o que é PIWI? Por que essas variedades são chamadas PIWI? É uma sigla, uma abreviação
deste termo em alemão impronunciável. Eu não vou nem tentar fazer a pronúncia dessa palavra, porque, né, vai ficar bem feio. Se tiver algum alemão aí depois ou descendente que saiba pronunciá-la, nos diga lá no grupo. Vamos ficar muito felizes. E esse termo significa vinhas resistentes, né? Videiras resistentes a fungos. Claro que o estudo, a pesquisa vai melhorando essas variedades. E, né, vão melhorando essas variedades. E aí, claro que futuramente existem testes para outros tipos de doenças, né? Doenças, outras doenças e pragas, estudos de genes que vão sendo ali colocados e melhorados para que possa haver adaptação dessa variedade e o quanto ela se torna resistente a essas doenças. Mas essas que já existem, e são muitas, elas são resistentes principalmente às doenças mais comuns à videira, isso falando de mundo. Então, doenças fúngicas, míldio, oídio, botrites, que é a podridão cinzenta, e alguns outros fungos de lenho, né? Dependendo, antracnose, dependendo da região e da variedade, ela tem maior ou menor resistência. Enfim, aqui, começando da origem do que são as PIL e como começaram a ser desenvolvidas, estudadas e criadas, lá na Europa, né, na França, entre 1880 e 1935, começou-se a pensar em estudar essas variedades, justamente para se chegar numa condição que permitisse a videira a se desenvolver e a ficar protegida do ataque dos fungos. E aí começaram-se, então, geneticamente, a introdução de genes que eram mais resistentes, principalmente de variedades americanas e asiáticas, e essas variedades de maior resistência, de espécies de maior resistência às doenças, elas eram hibridizadas, né, com as variedades vitis viníferas. Então foram estudos, testes infinitos ali, até se chegar a algumas variedades que pudessem apresentar um pouco de resistência em relação a esses fungos, principais fungos, mas que também tivessem um equilíbrio para a elaboração do vinho, porque eles até conseguiram criar resistência facilmente, né, às doenças. Então a uva era uma uva que não era atacada, mas ela não era uma boa uva para elaborar um vinho de qualidade. Então se tinha um desequilíbrio ali entre os atributos, né, os parâmetros sensoriais para um bom vinho. Então foram anos, né, décadas de estudo até se conseguir algumas variedades que pudessem proporcionar ambas as coisas. Então eu tenho resistência lá no campo, mas eu tenho uma uva equilibrada de qualidade que me permita elaborar um bom vinho, correto? Então, lá na França, iniciam-se esses estudos, principalmente para combater essas doenças fúngicas. Lembram da floxera? A floxera também foi um problema que quase dizimou as variedades viníferas. Então, se buscou várias alternativas, inclusive a enxertia. A que mais funcionou, a gente sabe disso até hoje, é o uso de porta-enxerto. Mas as pesquisas continuaram e a gente tem dois principais institutos que contribuíram e que desenvolveram esses projetos e essas pesquisas e o fazem até hoje, que é a Fondazione Edmundo Ma, lá da Itália, e o Instituto Julius Kuhn, lá na Alemanha. Então, são os dois principais centros de referência de projetos e pesquisas com as variedades PIWI. E, em função desses dois grandes institutos de estudo, surgiu-se a PIWI Internacional, ou seja, é uma instituição internacional, aí cada país tem o seu braço, que justamente continua as pesquisas, faz os testes, elabora os vinhos e consegue, então, ir aprimorando e identificando os principais genes e aqueles que mais se adequam às variedades e funcionam hibridizando com aquelas variedades viníferas para chegar num bom vinho. Então, tem a PIWI França, tem a PIWI na Itália, na Alemanha, enfim, né? Aqui, o surgimento da PIWI Internacional, dessa instituição, é de 1999, né, lá na Suíça. Hoje, a gente tem na Europa uma grande influência das variedades PIWIs.
Inclusive, a França, em 2021 e em 2023, ela abriu algumas indicações geográficas para o uso de algumas variedades Pio. Então, champanhe, por exemplo, colocou a Volts, se eu não me engano, como uma variedade que pode compor o corte dos champanhes. Outras regiões da França também incorporaram ao portfólio ali as variedades, algumas variedades Pio. Então, assim, gente, a França, que foi um país que resistiu muito para incorporar a essas indicações geográficas as variedades Pio, que é um país extremamente conservador quando a gente fala de viticultura e enologia, acabou cedendo porque nas últimas safras o país sofreu muito com relação a mudanças climáticas e algumas variedades não produziram, então os cortes foram prejudicados de champanhe e de outras regiões. Então se começou a buscar alguma alternativa para conseguir manter o produto, para conseguir manter a produção daqueles chateaus. Então as variedades estão sendo incorporadas. Aí tá, a Alemanha nem se fala, que já é referência, né, de cultivo e de vinhos Piwi, mas a Itália também tem um forte apelo a esse estilo de vinho. Inclusive tem concursos de vinhos Piwi todos os anos, festivais, então é muito forte o movimento ali. No Brasil, a gente tem ainda uma certa resistência em algumas regiões, se conhece muito, muito pouco quando a gente fala de Piwi, muito, muito pouco. E agora eu vou começar a introduzir o assunto falando de Brasil, só para vocês entenderem qual é o posicionamento do Brasil vitivinícola em relação a essas variedades. A gente tem aqui, desde 2012, o início desses estudos e experimentos pela UFSC. Então, a UFSC foi quem começou em parceria com os institutos alemão e italiano. Então, é um projeto que tem parceria com esses institutos internacionais. E depois, a EPAGRE também entrou em 2014 para fazer parte dessa parceria e para incrementar esse experimento, esse projeto. Então, a UFSC faz a parte de melhoramento genético, então ela separa os genes de interesse e faz essa hibridização com as variedades viníferas. Claro que, como que começou isso, gente? Esses institutos mandavam essas mudas para cá, para Santa Catarina. O projeto ele começou aqui e ele ainda está aqui em 5 regiões. Essas 5 regiões que eu coloquei aqui para vocês: São Joaquim, Curitibanos, que são Serra, Videira e Água Doce, que é oeste, e Uruçanga, que é sul do estado. Então, a gente tem altitudes e terroirs que vão de 50 metros a nível do mar até 1.360. Então, Uruçanga está a 50, São Joaquim, 1.360. Tá? Em São Joaquim, a gente tem 2 áreas de cultivo. Uma é na Epagre, então um vinhedo que é na Epagre, de algumas variedades, Piwi, e o outro vinhedo que é num produtor, que é numa altitude um pouco mais baixa e num local um pouco mais seco. Então, um terroir um pouco diferente, dá uns 20 quilômetros de distância entre um vinhedo, uma área e outra. Então, essas 5 áreas, essas 5 regiões, têm vinhedos com as variedades e com as mesmas variedades. Se eu não me engano, são 12 variedades diferentes. O projeto inicial começou com mais ou menos 12 variedades diferentes. Hoje isso já foi incrementado, então a Epagre implantou uma área agora recente com outras variedades, para testar outras variedades Piwi. Mas o projeto inicial tinha mais ou menos ali 12 variedades, sendo acompanhadas a campo e depois vinificação e em taça. Eu tive, então, a vinificação e a primeira safra colhida foi em 2017. Então, a gente teve ali 2017, ó, hoje já são 40 variedades Piwi, tá, gente? Hoje, atualmente. A gente teve colheitas em 2017, 18, 19, 20, 21 e 22, tá? Eu tive a honra e o prazer de acompanhar esses estudos em 2019. Eu fiz uma parte do meu estágio de graduação em viticultura e enologia
ali do IFSC, na EPAGRE, fiz uma parte na França, e daí ali também eu estive numa região em que tinha uma área plantada de kiwi, já era uma área consolidada, então com alguns produtores envolvidos nesse projeto de variedades híbridas. E depois eu fiz uma parte do estágio na EPAGRE acompanhando as áreas, então fui visitar os vinhedos e depois participei da degustação de todos os vinhos elaborados das safras de 18, 19, 17, 18, 19. Se eu não me engano, foram as três safras que a gente avaliou e degustou, fez análise sensorial. E é muito interessante, gente, porque a gente consegue perceber muito assim a diferença entre as regiões. Então, olhando as plantas a campo, a gente fez isso num período de uma semana, então foi muito pertinho, né? As diferentes regiões foram visitadas muito próximas, os dias, né, umas das outras. Você visualizar aquela variedade, aquela planta naquele terroir, e aí você se desloca e vai para outra região e é nítido, né? A diferença é muito didático, porque você olha, ó, essa variedade aqui em São Joaquim, por exemplo, não dá. Essa variedade aqui em Uruçanga, nem pensar, né? Então você vai percebendo de uma forma muito didática quanto é importante conhecer a adaptação daquela variedade, conhecer aquela variedade e entender por que ela se adapta e por que ela não se adapta. Ou ela vai ou não vai se adaptar naquele terroir. É muito, muito legal. Então eu tive um aprendizado muito extenso e intenso falando de Piauí, justamente porque eu consegui fazer esse acompanhamento. Foi muito legal mesmo. Hoje a gente tem, então, 40 variedades e a maior, eu acho, das novidades que eu posso trazer aqui para vocês hoje é que, atualmente, em outubro, foram liberadas duas variedades para serem cultivadas, ou seja, produzidas mudas e cultivadas aqui no Brasil. Até outubro do ano passado, eram experimentos, então essas variedades eram eram protegidas, a gente não podia sair multiplicando por aí, então comercialmente não existia a possibilidade de cultivo de piuis, a não ser que as mudas fossem importadas desses países que já possuem viveiro, né, de mudas, então Itália, Alemanha, que já comercializam essas variedades, não teriam que ser importadas, como muitas variedades são, e daí o custo disso é muito maior. E aí a gente tem um agravante, é uma coisa muito nova, são variedades muito novas, ninguém está plantando, é um experimento, é um projeto, então existia essa resistência do produtor de arriscar em trazer mudas importadas com valor alto e implantar sem ter essa garantia, de repente, de como essa variedade se adaptaria em primeira instância, e em segunda instância, o consumidor vai querer tomar esse vinho? Como que é esse vinho dessas variedades PIL, né? Como que o consumidor entende que são variedades híbridas, ou seja, eu não tenho só a vitis vinífera na composição dela, e aí nas análises sensoriais lá dos inícios, né, dos primeiros vinhos elaborados em que as videiras ainda estavam em desenvolvimento e adaptação, a gente tinha muito aquela nota que incomoda quem não gosta de uva de mesa ou de vinho de mesa, que é aquela nota do cheirinho da uva, né? O cheirinho típico que a gente chama de foxado, termo usado aí no meio técnico, mas que é o cheirinho da uva. Então, é um composto químico, o antranelato de metila, que traz esse aroma. E que nas variedades americanas ele é muito presente, ele tem uma concentração que o nosso olfato percebe muito fácil. Né? Então, ele é muito intenso. E esse aroma incomodava, né, alguns consumidores e técnicos e produtores, enfim. Mas hoje, com o desenvolvimento da planta, a adaptação da planta, né, o estudo que a UFSC vem fazendo, porque a gente pegou essas variedades lá dos institutos, Itália e Alemanha, e trouxe para cá as variedades geneticamente hibridizadas para aqueles terroirs. E colocou aqui nos nossos terroirs, nessas 5 regiões. E foi acompanhando o desenvolvimento dela. E aí, o departamento de melhoramento genético da UFSC percebeu, não, mas olha, ela tem essa fragilidade aqui, então ela é resistente a míldio, mas só parcialmente.
ela é mais resistente ao oídio. Então, o que a gente pode fazer? E começou um trabalho de melhoramento genético, de separação de genes, para colocar nessas variedades e melhorando e adequando ao nosso terroir. Então, foi um trabalho, gente, de muito tempo, e de muita minúcia, e de muito teste e experimento. A gente sabe, a gente fala de planta, a planta demora para se desenvolver, não é do dia para a noite que a gente tem uma planta pronta, que a gente tem o vinho pronto. Então, foi um trabalho muito minucioso e de muita dedicação. A pesquisa fez toda a diferença para a gente ter o resultado que a gente tem hoje. Hoje, de outubro para cá, então a gente tem liberado para cultivo, com 2 viveiros produzindo mudas aqui, credenciados para produção de mudas, 2 variedades brancas de Piauí, Calardes Blanc e Felícia. E mais que isso, a gente tem já vinhos elaborados, inclusive eu participei, nos 2 anos que eu estive no Instituto Federal como professora, eu participei dos experimentos com a variedade Calardes Blanc, que é uma das variedades oficiais, né, liberadas para cultivo aqui no Brasil, e a gente teve a possibilidade, isso não tem preço, tá, gente? A pesquisa, investimento em pesquisa não tem preço. A gente teve a oportunidade de receber muita Calardes Blanc e de conseguir testar em diferentes processos de vinificação o comportamento da variedade. Então, até então, a gente estava testando lá no campo como que essa variedade se comportava. A Epagre vinifica, tá, gente? Toda safra, todas as regiões mandam a uva para a Epagre, então o mesmo enólogo faz o mesmo protocolo de vinificação para todas as variedades. Inclusive tem espumante, tá, gente, dessas variedades. Só que não se havia testado ainda processos, né, métodos de elaboração diferentes. Era a vinificação em branco tradicional. E aí a gente descobriu que, por exemplo, no caso da Calardes, a Felícia tem uma boa expressão, tá? Ela é uma variedade mais neutra, menos complexa em relação a Calardes, mas ela também tem a sua expressividade. Eu falo mais diretamente da Calardes, gente, porque eu trabalhei diretamente com a Calardes muito tempo, né? Eu fiz bastante vinificações e testei vários protocolos junto com os alunos ali no IFSC de vinificação. Então, a gente conseguiu identificar potencialidades e também algumas fragilidades da variedade. Então, agora a gente consegue falar assim, bom, olhando para todos esses protocolos testados, o que a gente pode tirar de melhor da variedade? Qual protocolo consegue extrair o máximo de expressão do que a Calardes tem para a gente? E a gente descobriu que, por exemplo, ela é excelente para espumante, tanto espumante para ser consumido jovem, quanto espumante de envelhecimento, né? Espumante que passa um tempo ali sobre borras, excelente. Potencial máximo da Calardes, falando para a nossa região, tanto aqui, eu vinifiquei uvas, a gente vinificou uvas aqui da Serra e a gente vinificou uva também lá da região sul, ali de perto de Uruçanga. E tanto um terroir quanto o outro se mostrou muito bem com a elaboração de espumantes. Aí, videira. Videira também, tá, gente? A gente também tomou espumantes de videira, também excelentes. Mas também da vinificação em branco, o vinho tranquilo. Mas o que ela precisa? Ela precisa de uma maceração com cascas, é uma variedade que ela tem muita neutralidade, então enquanto ela está com o mosto, ela é muito aromática. Mas depois da fermentação alcoólica, ela perde esse potencial aromático, ela fica mais neutra, ela fica menos complexa. Então a gente falou assim, bom, vamos tentar descobrir como ela pode se expressar melhor. Então a gente fez estabilização sobre borras, a gente deixou um tempo sobre borras, a gente fez maceração a frio com cascas, a gente iniciou a fermentação alcoólica com cascas. Foram vários testes para tentar entender como a variedade se comportaria e em qual método de elaboração ela melhor se expressaria. Então, a gente descobriu espumante sempre, né? Sai ganhando, mas também a gente conseguiu, com a maceração a frio, ganhar muito em potencial aromático para a variedade. E também, além da maceração a frio, um tempo ali sobre borras. Pós-fermentação alcoólica, eu trasfego, né, tiro aquela borra grossa, mas eu deixo um tempo estabilizando e maturando sobre borras finas. Também ganha muito
no potencial aromático, né? Na estrutura, na untuosidade, se transforma num vinho um pouco mais estruturado e mais aromático. Então, assim, todo esse aprendizado, né, acompanhar a implantação, o desenvolvimento de uma variedade, a implantação dessa variedade, o comportamento dessa variedade em taça, é algo muito interessante que traz muita riqueza para a gente. Eu aposto, né, hoje nas variedades Piauí, principalmente na Calardes, que aqui na região se mostrou muito bem adaptada, em Videira também ela se mostrou muito bem. Então eu acredito que é um potencial e uma alternativa para as nossas mudanças climáticas e para controle de doenças. Como eu coloquei aqui para vocês, ó, ela melhora, né, a resistência às doenças fúngicas, principalmente milho, oídio e a podridão cinzenta, que é a Botrytis cinerea. Mas outra questão que é muito importante, que é a redução de tratamentos fitossanitários. Quando a gente avalia a campo a variedade, a diminuição, dependendo da safra, ela passa ali dos 30% a 40% a menos em relação a uma variedade vitis vinífera, tá, gente? Nessa safra agora que a gente teve, assim, muita chuva, muita umidade, que foi necessário aplicar muito mais do que já se aplica. Aqui na Serra Catarinense, para vocês terem uma ideia, o ciclo, durante todo o ciclo, a gente varia ali entre 24 até 28 aplicações de fungicidas e outros fitoquímicos, é muita coisa. Enquanto que na Calardes, pelos experimentos nas áreas aí implantadas, dependendo da safra, vai ficar ali entre 16, 18, pode chegar numa safra um pouco mais complicada como foi essa, 20, mas é muito menos. Então a gente, além de economizar, a gente tem um ganho na sustentabilidade. Então tem uma matéria-prima mais pura, né, tem uma economia e tem o ganho, né, do meio ambiente de ser uma planta e um fruto mais sustentável a campo. Então isso são ganhos, né? E aí você vai falar assim, tudo isso a campo. E daí na cantina eu tenho uma uva equilibrada de qualidade, com potencial para produtos diferentes, e eu tenho uma alternativa para corte. Porque quando eu vinifico a Calardes, por exemplo, até a Felícia, que é uma variedade mais neutra, numa vinificação tradicional, né, em branco tradicional, eu tenho uma variedade neutra que eu posso cortar com outras variedades. Então, numa safra complicada, uma produtividade mais baixa de uma vitis vinífera, por exemplo, eu consigo cortar, fazer um corte, né, misturar os vinhos da Calardes, da Felícia, com outras variedades. O melhor ainda de tudo isso é que essas variedades elas foram catalogadas aqui na nossa legislação como uma variedade vitis vinífera. Então, ela é uma variedade considerada vitis vinífera, ou seja, para elaboração de vinhos finos. Eu não vou usar ali nenhum termo e não vai ser um vinho de mesa que eu vou ter, tá? A composição genética dela é quase que 100% vitis vinífera. Então, são partes de genes de variedades asiáticas ou americanas, mas a composição maior, né, é de vitis vinífera. Então, ela foi registrada como uma variedade vinífera e ela é considerada apropriada e adequada para elaboração de vinhos finos. Então, o produtor não precisa se preocupar, né, com relação a isso, porque realmente, e numa análise sensorial às cegas, ela passa facilmente por uma variedade, por um vinho fino, né? A gente fez esses testes aí às cegas, falaram que podia ser um Sauvignon Blanc, que podia ser um Alvarinho, né? Um pouco vinificado, um pouco mais simples, assim, mais jovem. Então, ela passou muito tranquilamente por enólogos, tá, gente? Por técnicos da área, como uma variedade de vinho fino, como uma variedade vitis vinífera 100%. Ninguém mencionou que poderia ser uma híbrida. Então, a importância do melhoramento, né? Nos primeiros vinhos lá, a gente tinha essa menção dessa nota de uma variedade americana, de uma variedade híbrida, coisa que agora, com o melhoramento e com a chegada, assim, desse formato, né? Dessa genética construída para o nosso terroir, a gente tem vinhos aí que, né, são vinhos finos, que não são vinhos que remetem a vinho de mesa, né, com uma extrema qualidade, com extrema complexidade e extremo equilíbrio. É uma variedade do futuro, né, as variedades Piauí
estão se difundindo, estão se consolidando em todas as regiões aí vitivinícolas do mundo. Por quê? Porque ela é uma forte alternativa para a sustentabilidade e para as mudanças climáticas, quando eu falo de perda de produtividade de outras variedades ícones aí, que são consideradas para essas regiões de indicação geográfica, a composição, né, a base para aquele produto típico, para aquele vinho que representa a região. Então, a gente já tem uma possibilidade aí de ter uma alternativa, ou de elaborar e conseguir introduzir um outro produto no mercado, ou de fazer cortes, né, em percentuais menores, mas que permitam que eu consiga ter aquele produto ícone daquela região. Falando rapidamente um pouquinho sobre as variedades. Então, a Felícia, como eu combinei com vocês, ela tem esses genes de resistência, principalmente a míldio e oídio, e ela ainda teve uma redução de mais de 60% de tratamentos fitossanitários. Os 30, 40 que eu falei, gente, foi nessa safra, né? Porque foi uma safra um pouco mais complicadinha, mas ainda assim foi um bom percentual. Mas 60% é muita coisa, né? Então ela tem alta produtividade, né? 18 toneladas por hectare, isso em espaldeira, tá? Enlatada ela produz muito mais. Tem um produtor parceiro do IFSC ali, que ele tem enlatada a Calardes, ele conseguiu em média 30 toneladas por hectare na latada, com uma uva de qualidade, com uma uva equilibrada. Então, assim, sem problemas com perda de qualidade e nem com doenças. Então, dependendo do sistema, ela pode produzir mais, tá? Pode passar aí, pode alcançar as 25, 30 toneladas. A nossa amada Felícia, então bem bonita, cacho bonito, baga grande, né? Cacho um pouquinho solto, não é aquela coisa tão compacta. Ele é compacto, mas ele tem ali um espaço entre as bagas, um cacho muito bonito. É uma variedade bastante produtiva e bastante resistente. A Calardes Blanc, com a qual eu tenho um carinho especial, porque né, trabalhei muito com ela, ela também apresentou redução de 60% na aplicação de fitoquímicos em relação às demais variedades vitícolas. Ela também é resistente a milho, oídio e à podridão negra, que é um outro tipo de fungo que ataca também a videira. Ela também é muito produtiva, então os produtores que já têm aí, ou os viveiros que têm as áreas de experimento e esses vinhedos de experimento dessas regiões, também 20, 25 em espaldeira, enlatada pode passar dos 30 se deixar, tá, gente? Já foram feitos testes aí em relação a isso. Variedades produtivas que dão menos trabalho, que aplica-se menos e que tem uma qualidade interessante para uma gama de produtos. Então, eu posso fazer espumante, eu posso fazer vinho tranquilo, eu posso fazer um vinho mais estruturado com maceração, eu posso fazer vinho laranja. Então, eu posso fazer cortes com outras variedades, com Chardonnay, com Sauvignon Blanc, com Viognier, com Alvarinho, enfim, com Moscato, né? Uma infinidade de possibilidades que eu posso ter para lançar a mão. Ainda existe muito preconceito com relação à variedade, então se olha um pouco, mas é híbrida, não é 100% vitis vinífera. Então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho aí. Os produtores mais ousados que arriscarem a colocarem ali na linha de frente a variedade, começarem a lançar no mercado esses produtos, vão conseguir convencer, sem muito trabalho, os demais produtores a cultivarem, a plantarem também, provando esses produtos. Até agora, os experimentos que a gente fez, então, esses vinhos que foram elaborados pelo IFSC, por videira, enfim, as vinificações foram passadas por degustação, por análise sensorial de técnicos. Alguns produtores já têm um volume dessa safra agora 23, então vai passando para frente para degustação, vai passando para um amigo, e isso vai se difundindo e alcançando mais pessoas e estabelecendo essa confiança que se precisa ter e diminuindo esse preconceito só porque é uma variedade híbrida, mas quando a gente prova na taça, a gente consegue perceber que esse hibridismo ele só vem a contribuir positivamente, não tira a qualidade da uva, não diminui o equilíbrio nem a qualidade dessa variedade.
e muito menos do vinho que a gente vai ter em taça depois, tá? Então é uma aposta muito, muito interessante, tá, gente? Fiquem de olho, escutem o que eu tô falando. Ó. Nós vamos degustar muitos calardes por aí, inclusive dos que foram elaborados pelo IFSC ali e por mim na época em que eu estava ali, né? Só para contar para vocês, essa safra agora 23, 24, né? De janeiro, na verdade, de janeiro 24 até março, a gente vinificou quase 1.000 quilos. Deu, acho que 1.000 quilos de calardes. Daí a gente fez assim, tem muito vinho ali para ser espumantizado, muito vinho para ser engarrafado, né? São vinhos que estão em fase de acabamento, já estabilizado. Então a gente fez mosto flor, mosto prensa, maceração a frio, início de fermentação, maceração com fermentação alcoólica, surli, enfim, né? Para todos os gostos. Vamos falar agora do nosso clube e da abertura das inscrições. Logo mais vocês estarão assistindo essa aula, logo mais à noite. Logo mais estarei liberando o link do formulário de inscrição. Como vai funcionar? Tem o formulário de inscrição, dentro dele tem algumas questões que eu vou pedir que vocês me ajudem, né, a responder, que vai me ajudar bastante a gente conseguir compreender como esse grupo vai ser formado, quais são as características do grupo, das pessoas que compõem esse grupo, quais são as áreas que os profissionais que estão aqui trabalham, há quanto tempo, quais são as dificuldades, os obstáculos, quais são as aspirações e inspirações desse grupo, né? Tudo isso eu quero saber, quero conhecer cada um que vem fazer, que vai vir fazer parte do grupo, espero que sejamos muitos. E aí isso vai ser trazido depois para o grupo, né? A gente vai desenhando e formatando o nosso grupo de acordo com quem está compondo este grupo. Eu espero que a gente tenha eu tenho certeza que a gente vai ter uma comunidade fortalecida e muito boa, que vai trazer que vai fomentar essas discussões super necessárias, que eu sinto muita falta e que eu percebo que é uma coisa generalizada dos profissionais com os quais convivo e eu converso e troco ideia até pelo Instagram, pessoas que são mais distantes, pessoas que são muito próximas, é sempre o mesmo ponto tocado. Nossa, mas eu sinto muita falta de um grupo em que a gente possa discutir coisas, que a gente possa saber das novidades, trazer as atualizações, porque é difícil a gente parar todo dia um pouquinho ou durante uma semana, um dia na semana, para pegar e ver tudo que está acontecendo ou pelo menos conseguir um apanhado. Né? Demanda tempo e aí você tem que pesquisar. Quando você está numa comunidade que cada um traz um conhecimento, cada um traz uma novidade, cada um traz um problema, fica muito mais fácil a discussão, né? Além de ficar mais fácil, mais leve, consolida melhor o conhecimento. Fica mais fácil também da gente conseguir saber como implementar aquela solução, saber como driblar aquele obstáculo. Eu estou muito empolgada, espero que vocês também estejam. Estão aqui as propostas, né, dos nossos planos. Então, plano trimestral, R$ 159,90. Plano semestral, R$ 139,90. Porém, vocês terão até amanhã, às 23h59, para aderir, para fazer a inscrição e conseguir o bônus de desconto de R$ 139,90 para o plano trimestral e de R$ 119,90 para o plano semestral. Vão ser liberados links de pagamento no cartão, tá? Por enquanto, a gente consegue parcelar 2 vezes no cartão, ou Pix, ou boleto. São as 3 modalidades aí que eu vou disponibilizar. No formulário tem ali a modalidade, então você já na inscrição vai escolher qual a modalidade de pagamento que você quer, e depois eu vou recebendo essas inscrições e vou mandando esses links, porque como são valores diferentes, né, para cada plano e para cada adesão, aí eu vou mandando para cada inscrição o link escolhido. Eu prefiro pagar no cartão, parcelado. Não, eu prefiro pagar no boleto. Então, quem pagar no Pix, me veio isso agora. Quem pagar no Pix ainda vai ter mais 5% de desconto nesse valor promocional do bônus aqui, tá, gente? Então, em cima do R$ 119,90, 5%, em cima do R$ 139,90, 5% para pagamento no Pix. Então, quando você fizer a inscrição, escolhe a modalidade de pagamento e eu envio, então, esse boleto, a chave Pix ou o link de cartão para vocês efetuarem o pagamento, tá? Via WhatsApp mesmo ali no privado para cada um de vocês. Né? Na ficha tem ali também o lugar para colocar o número do WhatsApp.
Vou abrir um grupo para os inscritos, então quem fizer parte da comunidade, a gente vai fazer parte de um grupo fechado, né? Dos que estiverem inscritos no nosso clube. Combinado? Fiquem atentos, logo mais vocês terão acesso à aula, terão acesso ao link de inscrição e a gente vai se conversando. Acessem lá o grupo quem ainda não estiver. Através do Instagram eu também vou atualizando e vou informando vocês sobre tudo. Um beijo grande, espero vê-los em breve no nosso clube, fortalecendo, consolidando e difundindo conhecimento sobre viticultura e enologia do Brasil e do mundo, tá bom? Um beijo grande e até breve. Nos vemos em breve.